Uma oportunidade ímpar. Nós estamos aqui em pleno mês de agosto, na virada do século XX para o século XXI, no segundo ano da segunda década do século XXI, frente a enormes desafios, que eu acredito que o partido tem a responsabilidade de respondê-los e de procurar respondê-los visando a construção de um país radicalmente diferente. Não apenas diferente do ponto de vista dos indicadores econômicos, dos indicadores sociais, mas profundamente diferente do ponto de vista dos valores que constroem e consolidam a vida em sociedade. Porque o nosso projeto é um projeto de sociedade, não é só um projeto de indicadores econômicos, né? Então, eu queria começar compartilhando a ponderação do professor Postman, que, numa matéria publicada no jornal Le Monde, chamou a atenção para a necessidade urgente de nós aprofundarmos os debates que são estratégicos para a compreensão dessa crise, que não é uma crise de 2012, nem de 2011, nem de 2010. Mas o que é visível hoje, no Brasil e no mundo, é uma crise generalizada de alternativa dos partidos de esquerda. Nós estamos há 4 anos vivendo uma crise de longa duração e nós não vemos no plano internacional uma construção unitária dos partidos comunistas, socialistas, dos partidos de esquerda. Os partidos estão todos domesticados no espaço interno dos seus Estados-nações, ou alguns na oposição, ou outros à frente da chefia do Estado, sem qualquer tipo de discurso, sem qualquer tipo de diálogo no plano internacional. Há uma internacional socialista que, na minha avaliação, é absolutamente precária. A crise gerada pelo andar de cima da economia não fosse superada, não fosse contornada, prestigiando os mesmos que estão no andar de cima e impondo o ônus da crise para aqueles que, historicamente, estão no andar de baixo. Os trabalhadores, o financiamento da Seguridade, os direitos sociais, como nós assistimos desde a aprovação do pacote grego, e estamos assistindo nos países da zona do euro, com todas as consequências para o financiamento do emprego, para a expansão do emprego, para o crédito, para o financiamento de políticas sociais. Então, o que nos chama a atenção? Nós vimos os partidos de esquerda migrarem todos para o aparelho de Estado para governar o país. Segundo, os partidos foram se amoldando às escolhas do partido hegemônico do governo, o Partido dos Trabalhadores. E foram se amoldando, privilegiando os seus interesses de crescimento dentro do aparelho de Estado e privilegiando o interesse de sustentação e de reprodução das suas bancadas. E aí esses partidos vão se submetendo às opções de curto prazo e se rendem a algumas categorias de análise da crise, de enfrentamento da crise, que são herdadas dos governos anteriores. Eu comentava aqui com o Valderi, nós estamos há 13 anos submetidos a uma lógica de combate à inflação herdada do governo de Fernando Henrique Cardoso, ditada de fora para dentro do país, que é a lógica de que a inflação no Brasil ela é de demanda e que o instrumento para combater a demanda é o manuseio da política monetária e que a dosagem é uma taxa de juros. Há 4 anos, o presidente Lula foi forçado a mudar a cartilha de cabeça para baixo e a adotar medidas contracíclicas para retomar o aquecimento da economia, algo que podia ter sido feito desde 2003, mas não foi pela adoção da política conservadora e da submissão a essas categorias. A inflação é de demanda, a forma de combater a demanda é o recurso à taxa de juros, é o contingenciamento orçamentário, e nós estamos em 2012 e acabamos de aprovar uma lei de diretrizes orçamentárias para 2013, que diz taxativamente, repete o que nós aprovamos para a LDO de 2012. A elaboração e a execução do orçamento observarão, em primeiro plano, as metas de superávit primário. Ou seja, nós somos uma nação de 322 anos de colônia, 67 de império, 122 de república, com uma carga tributária de 35,8% do PIB, que extrai renda e riqueza da sociedade, em primeiro lugar, para financiar o superávit primário, que é por onde saem os encargos da dívida pública. Então, os partidos precisam discutir. Ou nós vamos continuar nos adequando a essa ordem de gestão da macroeconomia e do modelo de desenvolvimento,
ou nós vamos bater a mão no peito e dizer que é chegada a hora de construir rupturas para um outro modelo de desenvolvimento. E eu destacaria do final do artigo 1º do Estatuto do PDT a compreensão clara que, para o nosso partido, só o trabalho e o conhecimento são fontes legítimas de produção de riqueza. Só por essa lógica, nós já estamos dissonantes de um modelo macroeconômico que, pelo menos desde 1999, privilegia uma forma de multiplicação da riqueza dissociada do trabalho e da produção, que é a financiarização do orçamento, que é o comprometimento, que é a esterilização de quase 50% da receita fiscal com juros e amortização da dívida pública. Nós não podemos ser caudatários de uma política macroeconômica que compromete metade da receita fiscal, fruto de uma carga tributária regressiva e indireta, contaminada por um ciclo histórico de desonerações a favor da empresa, desonerações a favor do capital, que continua se propagando, mesmo no governo da presidenta Dilma. O nosso grande mestre Celso Furtado, em 98, já alertava que o mundo passava por um processo de transformações econômicas, que essas transformações iam apontar qual seria o modelo de transferência de renda. O PIB da esfera financeira, da multiplicação fictícia do capital, ele ultrapassou em 4 vezes o PIB da produção real. Então, o trabalho como categoria de dignidade humana foi posto na lata do lixo. O dinheiro como a mola propulsora do trabalho, da produção, do acesso da população aos bens de consumo para promover uma qualidade de vida, isso tudo foi para o brejo. E, para isso, tiveram um papel preponderante as reformas de Estado, as políticas monetárias, a centralização do interesse do capital em cima das autoridades financeiras, macroeconômicas, a entrega dos ativos, como bem definiu o professor Beloso. O mundo procurou ter ciência de que era necessário buscar ativos. Então foram privatizados os bens, as empresas públicas. Aqui aprovou-se uma Constituição em 88, que no artigo 166, parágrafo 2º, inciso 3º, a linha B, afirma há 24 anos que o Congresso não pode mudar a dotação orçamentária para pagamento de juros da dívida pública. Em que país do mundo um dispêndio relacionado a uma opção de financiamento, que é o endividamento, ele é acima da Constituição? Ou seja, a democracia no Brasil, ela está abaixo dos interesses dos credores em receber o serviço da dívida. Isso é matéria constitucional, isso é um escândalo. E esse escândalo vem sendo empurrado com a barriga, vem sendo turbinado, anabolizado com os orçamentos que nós temos aprovado e as 2 últimas leis das diretrizes orçamentárias. O país inteiro é submetido a uma tributação e o fruto dessa tributação, primariamente, é destinado nos orçamentos à formação do superávit primário. Nós temos metas para o câmbio na LDO, nós temos metas para a inflação, nós temos metas para o superávit primário, não temos metas sociais na LDO. São caudatários de uma visão de que o orçamento nacional é um instrumento de reprodução do capital fictício. Se o governo quer passar para o mundo que nós somos responsáveis e nós honramos os contratos da dívida, se o governo quer seguir com a política de redução da relação dívida-PIB, ótimo. Agora, vá buscar carga tributária em quem deve ser tributado e não desviar dinheiro da Seguridade Social. Vá aprovar no Congresso o imposto sobre grandes fortunas, passe o pente fino em todo aquele lixo tributário que Fernando Henrique deixou, que desonera a remessa de lucros, que desonera o pagamento de juros sobre capital próprio, que dá inúmeras benesses ao capital sem auditoria, sem avaliação da relação custo-benefício. Em 2008, nós desonerávamos 86 bilhões, hoje nós desoneramos 145 bilhões, 3,5% do PIB. Em nome do quê? De uma promessa de emprego, de uma promessa do crescimento. Agora, o que é concreto? Quando você desonera, você concentra a renda. E você tira da Seguridade, tira da saúde, da previdência e da assistência para pagar a renda dos papéis do Tesouro Nacional. E aí o Tesouro fica comprometido na sua capacidade de investimento, se diz para a sociedade que ele não tem como investir, e aí qual é a solução para o investimento? Entregar para a iniciativa privada. Então, é essa lógica macroeconômica que ela precisa ser enfrentada. Ou então nós vamos ser partidos periféricos da ordem, da estabilidade da moeda, da atração de investimentos, e o Brasil vai virar uma plataforma
de interesse dos ativos internacionais, como a produção do açúcar em Pernambuco era uma plataforma de interesse da Companhia das Índias Ocidentais. Então, como é que nós vamos fazer para romper com essa lógica? O que cabe ao PDT, o que caberia aos partidos de esquerda, às centrais sindicais? É preciso formular um projeto de desenvolvimento assentado nos investimentos diretos. Claro que nós não vamos coibir, dificultar, fazer cara feia para o investimento externo, estrangeiro ou privado nacional. Mas se você for perguntar ao mercado, o mercado não está preocupado com o modelo de desenvolvimento, o mercado está preocupado em expandir, ampliar e acumular, gente. Celso Furtado já dizia, tem que ter mercado, tem. Agora tem que ter Estado, porque o Estado é que pode construir o modelo de sociedade que a maioria da população quer, não é o mercado. Investimento em educação, saúde e infraestrutura, com ciência e tecnologia. Isso é estratégico. Então nós temos que formular um projeto de desenvolvimento que tenha lado, que tenha clareza e que saiba por onde vai caminhar para se consolidar. O que é que nós vamos construir em termos de ruptura, em termos de propositura, para mudarmos esses fundamentos e, ao mesmo tempo, construirmos, como disse o senador, um projeto de desenvolvimento calcado em novos valores. Não nos valores do consumismo exacerbado, de que o bem-estar é a razão direta do tamanho da minha conta do cartão de crédito, que o meu lazer é o shopping dia de domingo. Nós fomos crianças, nossos pais nos levavam para as gangorras, para os balanços, para os escorregos. Hoje, qual é a densidade de metro quadrado de área pública de lazer nas grandes cidades? O solo urbano foi todo assambarcado como ativo de valor da indústria imobiliária. O caos do transporte público é substituído pelos viadutos. São as pontes safenas e mamárias das cidades infartadas. E é um mau exemplo para as futuras gerações. Não se preocupe. Se daqui a 10 anos congestionar, eu faço um viaduto em cima do outro. E faço mais um em cima do outro, em cima do outro. E como o senador disse muito bem, o custo do rodoviarismo, que privilegia o transporte privado, é o custo do não investimento na universalização da atenção básica, do programa Saúde da Família, do 100% de saneamento e da educação básica de qualidade. A sociedade tem que optar. Se for pela opção do consumo individual e do prazer, vai optar pela via da importação de automóveis, pela compra do veículo privado, uma família 4 carros, 2 famílias 12 carros, 3 famílias 18 carros, e as cidades vão infartar. Mas o PIB vai crescer, não é, senador? O PIB vai crescer, os metalúrgicos do ABC vão ficar felizes porque o nível de emprego vai estar subindo. Agora, se para subir teve que desonerar IPI, imposto de renda, diminuir os fundos dos estados e municípios, aí não é um problema dos metalúrgicos. Eles nunca vão conseguir atingir essa dimensão, porque vai prevalecer o corporativismo, o interesse privado, do salário, do emprego, o resto do país é que se dane. Então, o nosso partido não nasceu para isso. Nosso partido nasceu na contramão. Nasceu em 79, 10 anos antes do Consenso de Washington, no fim da primeira década de avanço da financiarização da economia do mundo. E eu que fiz educação física e durante muitos anos dei aula de natação, é melhor nadar contra a maré do que a favor da correnteza. Sem resistência não se cria musculatura. E sem musculatura a gente não se move, e quem não se move fica parado no tempo. Obrigado.